Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher você para a meditação da liturgia da palavra do 24º domingo do tempo comum do ano A. O evangelho proclamado pela igreja neste domingo é de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Trata-se da continuação do discurso de Jesus para a igreja, para os seus discípulos e a forma como eles devem viver em comunidade. No domingo passado, o tema principal do Evangelho era a correção fraterna. Neste domingo, o tema principal é o perdão aos nossos irmãos. O Evangelho deste domingo começa com Pedro se dirigindo a Jesus e perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí nós temos a resposta de Jesus. Jesus diz, não até 7 vezes, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Antes de nós aprofundarmos esta resposta de Jesus, é interessante nós tomarmos aquilo que a primeira leitura deste domingo nos diz. E as palavras são muito claras, por isso vou fazer apenas aqui o papel de repeti-las. As palavras do Eclesiástico nos diz: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Esses conselhos do Antigo Testamento são fruto de uma longa meditação da lei de Deus, ganham corpo, ganham carne, ganham vida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, porque Jesus é a misericórdia de Deus encarnada para o mundo. Jesus é a própria misericórdia de Deus que nos veio visitar. Jesus é o perdão de Deus operante, vivo e atuante no mundo. Por isso, uma das principais atividades do ministério público de Jesus era o perdão dos pecados. Jesus viveu perdoando, reconciliando as pessoas com Deus e morreu perdoando. Uma das suas últimas palavras na cruz são justamente palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se o nosso Mestre assim viveu e assim morreu, nós não podemos querer ser maiores do que o nosso Mestre ou ser diferentes do que o nosso próprio Mestre. Jesus, ele tomou aqueles conselhos, aquilo que o Antigo Testamento já exortava a respeito do perdão dos pecados e do amor e da compaixão para com o próximo, e ele aperfeiçoou e estendeu esta lei do perdão. E Jesus pediu para que nós perdoemos e amemos, inclusive até os nossos próprios inimigos. Nós que somos cristãos, devemos já de antemão cultivar o perdão no nosso coração, mesmo antes de sermos ofendidos. E devemos estar dispostos a perdoar qualquer pessoa que nos fizer qualquer mal em qualquer tempo da nossa vida. Esta é a condição para de fato imitarmos Jesus. Devemos já estar predispostos, ter o coração preparado, já ter esse desejo, ter esse anseio em nós e ter esse cultivo de nós querermos perdoar qualquer pessoa que nos fizer qualquer mal em qualquer época da nossa vida. E o perdão, ele não é apenas algo psicológico que afeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas o perdão é uma decisão da alma, é uma decisão espiritual. Porque se nós ficarmos pensando apenas em condições psicológicas para perdoar, nós não seremos capazes de perdoar nunca, porque a nossa memória vai estar sempre trazendo à nossa mente a ofensa que foi cometida contra nós. A nossa imaginação sempre vai colocar empecilhos para que nós perdoemos. Os nossos sentimentos, o nosso ego, vai sempre querer se sobressair diante de qualquer intenção de perdão. Portanto, a intenção interior, a intenção da alma, a decisão da vontade, movida pela inteligência,
que nos mostra que nós de fato devemos perdoar para sermos livres de coração, é que deve ser cultivada em nós. E quando Pedro se aproxima de Jesus e propõe o número 7 para o perdão, Pedro pensava propor até demais. Pedro estava pensando ser generoso. Porém, Jesus responde que se deve perdoar 70 vezes 7. Essa é uma expressão oriental que quer dizer nós devemos perdoar um número ilimitado de vezes. E Santo Agostinho, ao comentar esse texto, ele diz que Jesus ensina a Pedro que ele não deve limitar a misericórdia. Nós não podemos colocar limites na misericórdia que devemos usar para com os outros. Assim como Deus não coloca limites na misericórdia que Ele usa para conosco. Jesus, ao praticar o perdão e ao nos ensinar o perdão, Ele quer sanar no mundo a proliferação do mal. Se nós lermos as primeiras páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que de quando o mal entrou no mundo, de quando o pecado entrou no mundo, o mal foi cada vez mais se proliferando e gerando consequências desastrosas para o ser humano. Jesus, ao nos propor o perdão, Ele quer nos fazer vencer pela raiz a proliferação do mal. Jesus propõe-nos vencer o mal com a prática do bem. Se o mal é prolífico, muito mais deve ser a bondade. Nós devemos ouvir o que São Paulo nos diz: não pagueis o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. Somos chamados a vencer a maldade, a iniquidade, a ofensa com a prática da misericórdia, da bondade, da compaixão para com o outro. Mas qual é o motivo principal para nós perdoarmos? Onde é que a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa vontade devem encontrar um fundamento para perdoar o nosso próximo? Nós devemos perdoar porque Deus nos perdoa sempre. Esse é o motivo maior. São João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: quanto a nós, irmãos, amemos, porque Ele nos amou por primeiro. E aqui nós podemos, no contexto do perdão, parafrasear esta frase de São João, porque o perdão é um outro lado, uma outra face do próprio amor. Nós podemos parafrasear São João dizendo: quanto a nós, irmãos, perdoemos, porque Ele nos perdoou por primeiro. E Deus, Ele foi generoso em nos dar o seu perdão. E Ele é generoso em nos dar o seu perdão. Nós não podemos ter o coração mesquinho diante de tudo aquilo que nós já recebemos de Deus. Nós somos seres necessitados de misericórdia e já a recebemos tantas vezes e vamos precisar dela ainda tantas vezes ao longo da nossa vida. E Deus está sempre disposto a nos dar esta misericórdia. Nós podemos dizer que nós vivemos de misericórdia. Nós podemos e precisamos reconhecer como os santos que a nossa vida é cercada pela misericórdia de Deus. Santa Catarina de Sena, por exemplo, dizia: por todo lugar que olho em minha vida, só vejo a vossa misericórdia, Senhor. Se nós fôssemos realmente justos, se nós fôssemos realmente gratos, nós precisaríamos olhar para a nossa vida e ver como que Deus foi generosíssimo para conosco em usar o seu amor, a sua misericórdia e a sua compaixão para conosco, apesar de nós não merecermos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e a prova brilhante do amor de Deus para conosco, nos diz São Paulo na carta aos Romanos, é que Deus morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, nós somos pecadores, e se nós não reconhecemos isso, nós somos mentirosos, como nos diz também a primeira carta de São João. E uma outra coisa a considerar aqui, diante do perdão que recebemos de Deus e do perdão que somos chamados a oferecer ao nosso próximo, é que há uma desproporção imensa entre as ofensas que nós cometemos contra Deus e as ofensas que o próximo comete contra nós. Porque Deus é santo e Deus, ao longo de toda a nossa vida, só nos fez o bem e, no entanto, nós o ofendemos. E o nosso próximo, ao nos ofender,
ele é pecador e nós também somos pecadores. Então, aqui nós devemos perdoar também, porque muitas vezes nós também precisamos de pedir perdão. Muitas vezes nós precisamos perdoar e muitas vezes somos nós que precisamos ser perdoados. Então existe uma desproporção enorme entre a ofensa cometida da nossa parte para com Deus e a ofensa do outro cometida para conosco. E Jesus exemplifica isso no Evangelho de hoje através da parábola do devedor implacável. Aquele que devia uma enorme fortuna para o seu patrão, e o seu patrão lhe perdoou a dívida, e ele não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia apenas 100 moedas. São João Crisóstomo, ele diz que a diferença que existe entre os pecados que se cometem contra o homem e os que se cometem contra Deus é tão grande como a que há entre 10.000 talentos e 100 moedas. E que os benefícios que recebemos de Deus são impagáveis e mesmo assim nós infligimos a sua lei. Se nós ofendemos imensamente o Todo Santo e dele recebemos perdão ilimitado, como não perdoar os que ofendem a nós, que somos pecadores? Depois, indo para o final da nossa reflexão, apresento aqui ainda aquilo que o livro do Eclesiástico nos diz. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Deus está sempre disposto a refazer a sua aliança conosco, a retomar a sua aliança conosco. Aliás, a cruz mostra até que ponto Deus foi capaz de ir para manter a sua aliança conosco. A nova e eterna aliança foi conquistada ao preço de sangue, foi conquistada ao preço da humilhação de Jesus por causa da nossa ingratidão e dos nossos pecados. E o Salmo deste domingo também nos apresenta algo belíssimo. E o Salmo 102 nos diz: Deus não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Já pensou se Deus usasse para conosco os mesmos critérios que muitas vezes nós usamos para com o próximo? Nós estaríamos perdidos. Por isso o Senhor nos ensina no seu Evangelho que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos também medidos. Se nós formos generosos na compaixão e no amor para com o próximo, no perdão, Deus também será generoso para conosco. Então nós precisamos dar também esta resposta de compaixão e de amor, assim como nós recebemos de Deus esta resposta sempre que nós clamamos por Ele, pedindo a sua piedade. E por fim, um último pensamento aqui é que Jesus conclui, a última frase do Evangelho de hoje é a seguinte: o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado, aquele devedor implacável aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai fará nos céus convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Aqui o verbo está no futuro. E isso lembra que um dia nós haveremos de comparecer no final da nossa vida diante do tribunal de Deus para prestar-lhe contas. E nesse sentido, a palavra da primeira leitura do livro do Eclesiástico complementa aquilo que Jesus diz aqui. O Eclesiástico diz: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Nós devemos nos lembrar sempre que somos mortais, que um dia iremos comparecer diante de Deus para prestar-lhe contas da nossa vida. E no julgamento, Deus nos lançará o seu olhar misericordiosíssimo. Nós seremos capazes de suportar esse olhar? Se o nosso olhar para com os nossos irmãos aqui nesta terra foi um olhar de misericórdia, o nosso olhar de misericórdia se encontrará com o olhar misericordioso de Deus. Mas se nós formos mesquinhos, se nós medimos, se nós calculamos o amor, o perdão, a bondade, nós sentiremos vergonha e não permaneceremos de pé diante do olhar misericordioso de Deus para nós. Então, aqui nesse momento final, Deus nos olhará com misericórdia. E o que Ele encontrará em nós? O que Ele encontrará em nosso coração?
mesquinhez ou bondade. E São Tiago, na sua carta, ele diz: pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Jesus também no Evangelho nos adverte para nós acertarmos as contas com o nosso irmão enquanto ainda caminhamos para o tribunal, antes de chegarmos diante do juiz. Por isso, é nesta vida, é neste tempo que nós devemos perdoar o nosso irmão e oferecer a ele a misericórdia que lhe é devida e que nós recebemos de Deus para transmitir a ele também. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não limitemos a misericórdia para com o nosso próximo, pois Deus não limita a sua misericórdia para conosco. Não sejamos egoístas, não sejamos mesquinhos, não retenhamos para nós o perdão, o amor e a bondade que de Deus nós mesmos recebemos todos os dias. Deus te abençoe.